Evangelho de João. Deixa eu abrir aqui a minha também. Eu não vou colocar no telão, não. Deixa eu só abrir a Bíblia para vocês, acho que é melhor, né? Que colocar no telão ali. Deixa eu só entrar naquele programinha ali e tirar daquele. Então vamos. Vou tirar aqui. Pronto. Vou abrir aqui a minha também. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Minha Bíblia é tão complicada no celular que ela tem uns detalhes que você tem que apertar. Verso 17. Vamos ler do 15 ao 18. Tudo bem? Todos acharam? Então vamos lá. Não vou colocar no telão, não. Você acompanha aí da sua Bíblia digital ou da sua Bíblia de papel mesmo, impressa. Assim está escrito. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Glórias a Deus. Irmãs, João, ele agora dá o testemunho de que Jesus sempre esteve com o Pai. Jesus é aquele que é a graça de Deus entre os homens. Jesus é o unigênito do Pai, aquele que Deus nos deu. Aquele que Deus nos deu por seu amor e por sua misericórdia. E ele fala, olha, antes vocês tinham a lei, que foi dada por Moisés. Então, minhas irmãs, nós temos trabalhado aqui sobre os pactos. O pacto da obra, que subdivide em dois, que é sobre o pacto da obra tem o seu contrato social ou sua questão social, cultural, e também tem a sua questão salvística, aquilo que tem a ver comigo e com você. Então, no Antigo Testamento, o pacto das obras se desdobrava em dois. Primeiro, o homem deveria cuidar e cultivar e guardar a criação. Segundo, o homem deveria obedecer a Deus para que não viesse sobre ti o castigo eterno. Tudo bem. Nós percebemos que através de Gênesis até a queda, o homem cuidou, guardou o Éden. Percebemos que até a queda, o homem obedeceu a Deus. Ele estava pleno. Ele não tinha contaminação nenhuma. Mas, com a queda, o que aconteceu? A Bíblia diz que o homem foi corrompido pelo mal que escolheu. O homem foi corrompido pelo mal que escolheu. Aí eu fiz a pergunta para as irmãs domingo passado. Deus criou o mal? Deus criou o mal? Qual que é a diferença de criar e determinar? Se eu falar para você, Deus não criou o mal, mas determinou o mal. E aí, o que vocês
falaria, o mal já existia por causa da rebelião de 1/3 da parte dos anjos celestes. O mal já existia. O Lúcifer queria estar no lugar de Deus, acima de Deus. Ele cobiçou, né, o trono de Deus. Então, ele foi expulso com uma parte dos anjos dos céus para a terra. Isso foi antes da criação. Para quem gosta de teorias, né, nós temos um físico que dá muita palestra e ele tem, esqueci o nome dele agora, Adalto Lourenço. E ele fala sobre uma teoria de que os dinossauros foram destruídos quando esses anjos caídos caiu na Terra como meteoros, fogo e meteoro. E tem e segundo a ciência, de fato, os dinossauros foi destruído por uma chuva de meteoros. E a Bíblia, né, e essa teoria fala que esses anjos caíram na Terra, 1/3 da parte dos anjos que caíram na Terra, que foram muitos, né, caíram na Terra como chuva de fogo, como navalhada de fogo, saraivada de fogo. E tudo que existia na Terra foi destruído, a Bíblia fala. Quer dizer, aquilo que a ciência alega, a Bíblia e a teoria também evangélica, né, cristã, teológica, já falava. Tanto é que quando você vai lá para Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E aí Adalto Lourenço fala que existia uma criação, os grandes monstros e tal, e com a queda de Lúcifer, 1/3 das partes dos anjos, quando caiu, destruiu tudo, e a terra ficou sem forma e vazia. Essa palestra dele está lá no YouTube. Se você quiser ir lá, Adalto Lourenço, Dinossauros, você vai ver essa palestra do Adalto Lourenço lá no YouTube. Ele explicando isso aí de forma muito melhor do que eu. Né? Então, Adalto Lourenço. Ele é um físico, químico, cientista, aí também da nossa igreja, muito conhecido. Ele ganhou prêmio. Ganhou um prêmio também aí da ciência brasileira. Cara muito capaz, muito, muito legal. Ele junta a teologia com a física e com a química, com a biologia, e é impressionante o quanto Deus tem usado ele na área da ciência. Vale a pena você assistir tudo que ele fala, né, o Adalto Lourenço. Ele esteve aqui alguns anos atrás, dando uma série de palestras e estudos na Capela Presbiteriana, né, aqui em Anápolis. Então, foi muito bom a série de palestras aqui na Capela Presbiteriana com ele. Eu creio que aqui em Anápolis só teve na Capela, não sei se ele teve em outros lugares. Mas creio que também tem essas palestras da Capela Presbiteriana que ele deu. Aí. Então, o que acontece, irmãos? A Bíblia fala, então, que o homem, lá no Éden, ele se corrompeu com o mal. Mas por que esse homem se corrompeu com o mal? Porque a Bíblia diz bem claro que Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Mas Deus falou para o homem assim, olha, você pode comer de todos os frutos que está aqui no Jardim do Éden. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode. Certamente morrerás. Certamente morrerás. Para alguns teóricos, o Jardim do Éden, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, é uma metáfora de alguma coisa que nós ainda não compreendemos. Existe uma teoria, uma linha, que o jardim, que o fruto do conhecimento do bem e do mal, é uma metáfora de alguma coisa maior que ainda não compreendemos, que iremos compreender na glória. Mas para outra linha, né, na qual mais conservadora, na qual eu me incluo, eu acredito na literalidade do Éden e do fruto. Apesar que para essa outra linha, chama a nossa linha conservadora, da literalidade do Éden, dos frutos de uma linha ingênua. Mas até que tudo se prove ao contrário, é melhor a gente entender que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é literal e que ela é a palavra de Deus. Então,
há uma segurança em se agarrar e se apegar nisso aqui do que em falar que muitas coisas na Bíblia são metáfora. Então, é um perigo muito grande, você negar negar o Éden de uma forma real, você negar o fruto, negar certos acontecimentos, porque daí se abre uma porta escancarada para o liberalismo teológico, onde se nega até que o Mar Vermelho se abriu, que não teve a Arca de Noé e tudo mais. Então, há um perigo muito grande, uma porta escancarada para uma teologia liberal. E dela nós temos que correr, porque quem somos nós para criticar a palavra de Deus e falar que isso não é assim, isso não é aquilo? Então, nós vamos se assegurar pela fé, que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, mesmo sendo escrita por homens, com seus poucos recursos, com suas falhas, com suas limitações, foram usados por Deus para escrever as Sagradas Escrituras. Esses dias, eu estava vendo, não sei se foi no Discovery Channel, eu gosto de assistir, em casa agora, nós não assistimos mais canais abertos, canais fechados, a gente seleciona o que vai assistir no YouTube e assiste na televisão. E eu estava assistindo sobre a questão da história, dos navegantes antigos, que ficavam com medo de ir para mar aberto para que não caísse num grande precipício, porque até então achava que a Terra era plana, né? E que se você atingisse a beira da Terra, você caía num vácuo, né? E pronto, acabou. Então, a descoberta de uma Terra redonda, a circunferência da Terra, foi de pouco tempo para cá, quando o homem só foi ter certeza de que a Terra era redonda mesmo depois que ele foi ao espaço, foi para a Lua, né? E olhou para a Terra e viu, nossa, ela é redonda mesmo. E a Bíblia, lá em Isaías, fala que Deus se assenta sobre toda a circunferência da Terra. Então, quer dizer, lá em Isaías, há quase 4.000 anos atrás, o homem nem pensava em ir para o espaço, a Bíblia já fala que a Terra é redonda, né? Eu sempre falo isso, aquela cientista que ganhou o prêmio Nobel de Medicina, falando que isso foi em 1947, 43, descobriu que em todos os componentes químicos e orgânicos do nosso corpo existe na Terra. Cobre, potássio, alumínio. Hoje isso é tranquilo para nós, né? Hoje a gente já sabe que nós precisamos ter um equilíbrio de cobre, precisamos ter um equilíbrio do potássio, do sódio, né? Quantos idosos perdem a memória? Quantos idosos perdem o equilíbrio, né, por causa do descontrole do sódio? A irmã Dalva, né, tanto que tem lutado para controlar o sódio. Então, a gente sabe que precisamos de ter tudo no nosso corpo equilibradamente. E essa cientista ganhou o prêmio Nobel de Medicina, porque ela provou que nós, como a Terra tem um equilíbrio de cobre, metal e de potássio, de sódio, nós também precisamos ter um equilíbrio. Interessante isso, né? E a Bíblia fala o quê? Que o homem foi feito do quê? Da terra. Da terra. Tínhamos que ter os mesmos componentes da terra. Então, a teoria criacionista, ela tem tido um grande espaço. Não sei se vocês perceberam, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, um pastor da nossa igreja, pastor Benedito, ele foi nomeado pelo presidente da República, o Bolsonaro, a ser a pessoa chefe da área do curso superior no Brasil. Quem viu essa notícia? Então, um pastor presbiteriano, reverendo Benedito, agora é o chefe do curso superior no Brasil. Ele foi nomeado pelo Bolsonaro, tem foto dele. Então, nós temos um pastor presbiteriano que era reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, hoje tomando conta da grade curricular todo. Que bênção, gente. Que bênção, pastor presbiteriano. Nós temos um pastor presbiteriano, né, que é lá de Brasília, da igreja de Brasília, que é o procurador-geral da República. Que bênção, irmãos. Que bênção. Então, por que eu estou falando isso? Por que eu estou linkando essas questões aqui com aquilo que nós estamos falando da antiga aliança, dos pactos
e da restauração? Primeiro, irmãos, nós temos que entender que tanto na antiga aliança como na nova aliança existia graça. Porque alguns falam assim, não, Antigo Testamento só existia lei, Novo Testamento existe somente graça. Então, não, irmãos, existia graça. A própria lei era graça no Antigo Testamento. A própria lei é graça no Antigo Testamento. E quando olhamos no Novo Testamento, aonde encontramos a lei? Vocês podem me responder? Se existia graça no Antigo Testamento, olha, gente, vamos lá. Primeiro assassinato. Caim matou Abel. Existia uma lei? Não matarás? Não. Né? Tranquilo. Quando a gente vai para Lameque, ele falou o quê? Matei um homem por zombar de mim e matei não sei quantos por ter feito aquilo outro, que eu não me lembro agora. Né? E aí ele fala o quê? Que se tornaria vingador 7 vezes a mais sobre aquele que lhe ofendesse. Quando a gente vai para Noé, a Bíblia fala que... Quando a gente vai para Sodoma, a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra, né, Deus estava vomitando Sodoma e Gomorra por causa da sua maldade. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Quando a gente vai para Noé, Deus fala para Noé que o mundo estava o quê? Todo corrompido, que não tinha mais solução. Que ele ia destruir tudo com água. E a partir de Noé, ele ia fazer o quê? Um novo povoamento. Né? E a gente sabe o que fez. E aí Deus depois falou para Noé que não iria destruir mais o quê? A terra com água, não iria destruir mais os homens. Mas como que Deus ia fazer então para frear a maldade? Se até Noé não tinha um freio da maldade, aonde houve um freio da maldade no mundo? Lá em Êxodo, com Moisés. Lá em Êxodo. Quando Deus deu a Moisés a tábua dos 10 mandamentos, quando Deus deu a Moisés as leis, qual era o freio da maldade no homem? Olha, existe um Deus poderoso, existe um Deus justo, existe um Deus que, olha que interessante, irmão, não sei se vocês perceberam isso. Esse Deus é tão justo que ele não suporta o quê? A maldade, o mal. Olha o que ele fez no passado. Destruiu o mundo com dilúvio. Ele destruiu Sodoma e Gomorra, destruiu o mundo. Puniu a Lameque, puniu a Caim. Todos receberam punição de Deus. Algum ficou sem punição? Caim recebeu sua punição. Lameque recebeu. Todos receberam sua punição. Todos. Então, quando Deus deu a lei, o que a lei significava para a humanidade? Olha, isso aqui é graça de Deus para você. Está aqui a lei de Deus. Olha, esse Deus poderoso, esse Deus que castiga, esse Deus que pune, olha o que ele fez no passado. Mas olha, se você obedecer essas leis, você será feliz, você será abençoado, você vai viver bem. Está aqui. A graça de Deus está aqui na lei. Mas se você descumprir essa lei, você vai ser o quê? Castigado e punido, como no passado. Quando Deus deu a lei a Moisés, houve punição, mesmo depois da lei? O que aconteceu com uma parte do povo no deserto, quando desobedeceram a Deus? Deus fez o quê? Abriu a terra, abriu uma rachadura na terra e engoliu uma parte. O que aconteceu com os filhos do sacerdote? Quando fizeram coisa errada diante de Deus, o fogo os consumiu. Mas o que acontecia com aqueles que obedeciam à lei que Deus deu? Deus os abençoava. Deus não poupava ninguém, não poupou nem Davi, que era um homem segundo o seu coração. O que aconteceu com Davi quando ele desobedeceu? Ele foi castigado. Ele foi castigado pela sua desobediência, pela própria contrariedade da lei. Porque a desobediência da lei exigia o quê? A punição, irmãos.
E a obediência exigia o quê? A bênção. Quando Israel era obediente à lei, quando Israel era fiel à lei, Deus abençoava ele contra os inimigos, Deus trazia união, trazia paz, prosperidade. Mas quando Israel começava a desobedecer à lei de Deus, o que acontecia? Vinham os inimigos, eles eram espalhados, eles eram levados cativos, eles passavam fome, privações. E aí eles viam, levantava sempre um profeta no meio desse, e para chamar eles ao juízo, não era assim? Fala, meu povo, povo de Israel, e Deus levantou vários profetas para chamar esse povo ao juízo. E aí eles voltavam novamente ao juízo, ao seu juízo perfeito, do que deveriam ser, e Deus os abençoava. Mas eles sempre foram fiéis, o povo de Israel? Sempre foram desobedientes? Mas por quê que esse povo sempre foi desobediente? Sabendo que Deus abençoava, sabendo que Deus julgava e castigava. Gente, era tão fácil obedecer à lei, não era? Por que eles não obedeciam? Você sabia, Mara, que se você perceber bem no Antigo Testamento, eles acreditavam tanto em Deus que eles morriam de medo. Mas isso não era suficiente para eles obedecerem. Os povos pagãos falavam o Deus estranho daquele povo. Olha, o Deus estranho. Não via, porque para eles Deus tinha que tocar, ver. Eles faziam ídolos para eles. Interessante. Mas olha que interessante, eles nunca deram conta de obedecer à lei. Existe algum homem no Antigo Testamento que deu conta de obedecer à lei completamente, irmãs? Nenhum. Nenhum. Eu não vou fazer uma pergunta difícil para vocês, mas se vocês quiserem pesquisar e me trazer na próxima aula, por que Deus arrebatou Enoque e Elias? Uns dizem que era porque eles conseguiram obedecer à lei completamente. Eu não vejo assim, mas eu não vou responder para você. Mas se vocês... Eu perguntei se existia no Antigo Testamento um homem íntegro, totalmente íntegro em relação à lei. Aí uns falam, existiam dois que Deus tomou para si. Enoque e Elias, né? Aí vou deixar uma tarefinha para vocês pesquisar sobre isso, tá bom? Aí a gente pode falar sobre isso semana que vem. Mas se tivesse... não, já vou dar a resposta. Não, vou responder. Mas não tem jeito de eu entrar nessa questão sem responder. Se existisse um homem totalmente íntegro no Antigo Testamento, que cumpriu a lei, haveria necessidade de vir Cristo Jesus? Olha que interessante, quando Jesus ele se transfigurou no monte e apareceu duas figuras. Qual das figuras que apareceu para ele lá no monte? Elias, Moisés. Por que não apareceu Enoque? Porque para muitos teólogos, Enoque prefigurava Cristo. Prefigurava Cristo. Prefigurava, ele era uma anunciação de Cristo. Isso, obrigado pela palavra, Camila. Ele era uma anunciação de Cristo, como também os anjos que chegaram em Sodoma e Gomorra, esqueci a palavra teológica para isso, toda a aparição de Deus no Antigo Testamento prefigurava Cristo. A sarça ardente, o maná, né? Quando assim, a arca de Noé, eu estou falando assim, anjos quando conversavam, pessoas quando davam um recado, prenunciava e era... Que palavra certa de se falar? Bom, depois eu falo para vocês. Exatamente. Então, irmãs, quando Moisés e Elias apareceu lá no monte, eles viram, e os apóstolos falaram assim, vamos fazer uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés. Eles não entenderam nada.
Ali estava falando o que? Que a lei e os profetas agora se convergiam em uma pessoa só. Que era quem? Cristo Jesus. As leis e os profetas se findaram em Cristo Jesus. Ele seria aquele enviado por Deus que cumpriria totalmente a lei. Mas como uma pessoa humana, que nasceu de forma humana, cumpriria a lei se ninguém deu conta de cumprir? Por que Jesus deu conta de cumprir toda a lei? Porque ele tinha duas naturezas. Uma natureza divina, porque ele não nasceu de uma forma comum. Ele não nasceu entre o coabitar, o sexo entre José e Maria. Ele nasceu de uma forma milagrosa. Então, ele tinha uma natureza divina e uma natureza humana. Por isso que Maria engravidou virgem. Por isso que a gravidez de Maria foi um milagre. Porque deveria ser dessa forma. Porque Jesus, se fosse de outra forma, não se cumpriria a determinação de Deus, porque ele seria contaminado pelo pecado. Então, olha a explicação por que Jesus nasceu de um nascimento virginal, puro. Porque ele teria que ter duas naturezas. Somente um ser que fosse totalmente humano para nos substituir na cruz. E um ser totalmente divino. Para quê? Para cumprir toda a lei. Poderia nos salvar. Ninguém poderia me salvar e te salvar. Somente Jesus, porque tinha uma natureza totalmente divina para cumprir toda a lei e uma natureza humana para te substituir na sua humanidade na cruz do Calvário. Que maravilha, irmãos. Glória a Deus. Dá vontade até de, como diz os nossos irmãos pentecostais, orar em língua agora. Exatamente, irmão. Irmãs, na hora que a gente chegar agora no Novo Testamento, e vamos falar sobre a pessoa de Cristo, a pré-anunciação, você vai entender os milagres. Porque muita gente vê os milagres de Jesus e acha que pode fazer os mesmos milagres. E os milagres tinham um propósito. Vocês vão entender cada passo de Jesus. Gente, que maravilha a gente poder entender cada passo de Jesus. Né? Mas eu vou deixar isso, eu já estou querendo pular, mas já passamos o nosso tempo. Então, entenderam a antiga aliança, irmãos? Entenderam? E eu já dei uma pincelada agora, já na nova aliança, que nós vamos começar domingo que vem. Então, quando a Bíblia fala que as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, é o seu passado? Porque você aceitou Jesus? Não. Pode ser uma inter-relação com isso. Mas é o quê? A antiga aliança. Não precisa... A salvação não é mérito seu, não é esforço seu. Não é nada que você faz ou deixa de fazer que vai te dar um seu lugarzinho no céu, vai fazer Deus te amar mais ou deixar de te amar. Mas é aquilo que Jesus fez. Em sua natureza totalmente divina e totalmente humana. Abrindo agora uma nova aliança, que é a nova aliança do seu sangue. Olha que interessante, gente. Por que o sangue teve que ser derramado? E por que agora nós tomamos a ceia? Pão? Ah não, já estou começando a... Vamos deixar para domingo que vem. Glória a Deus, aleluia. Vamos agradecer a Deus. Tem alguma pergunta, algum complemento sobre a antiga aliança? Entenderam a antiga aliança? Ok? Entenderam? Tranquilo? Então vamos orar. Auxiliador, faz essa oração por nós.